Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eduarda e hoje nós vamos falar sobre Confissões do Crematório. Esse então é um livro da editora Dark Side Books, da autora Caitlin Doughty? Doughty? Não sei como se pronuncia. E é um livro que durante as suas 242 páginas vai discutir sobre a morte em si, o processo funerário, o processo de degradação do corpo físico, a indústria da morte e a história da indústria funerária, bem como experiências pessoais que a própria autora teve com a morte. Então é um livro que meio autobiográfico, não tem uma história definida, não é um livro de história, e ele é um livro que tem o intuito de abrir uma discussão sobre um grande tabu que é a morte, que na nossa sociedade, pelo menos na nossa cultura ocidental, no geral, ela é vista como algo horrível, ruim, que deve ser escondido, e a autora, ela então propõe um diálogo, e ela expõe os pontos de vista dela para explicar que a nossa relação com a morte não é saudável. Eu dei 5 estrelas para esse livro no Goodreads porque ele atingiu o objetivo dele, que foi me fazer refletir sobre morrer, basicamente. A Caitlin vai usar então a história da vida dela como esqueleto para então ela poder puxar vários assuntos através disso. Então ela vai começar com a primeira experiência com a morte que ela teve, que foi quando ela era criança, que foi além de a morte de peixinhos dourados da vida dela, foi presenciar um acidente com uma outra criança que acabou morrendo. E a partir desse acontecimento, então, ela começou a desenvolver uma relação com o sobrenatural, com o macabro, com as coisas que, no geral, a gente costuma associar à morte. Então, trevas, escuridão, coisas macabras, coisas assustadoras. E isso teve influência direta na vida dela, porque com 20 e poucos anos, acho que com 23 anos, ela então foi trabalhar numa funerária, a West Wing. E é com as experiências que ela teve na West Wing que ela vai então abrindo os parênteses para outros assuntos. Como ela vai estar trabalhando numa funerária, ela também vai abordar muito sobre o processo de degradação física do corpo humano, que eu acho que é um tabu também. Até ler esse livro eu não tinha notado como o fato de você morrer fica resumido ao ritual funerário. As pessoas geralmente não querem pensar como o corpo de uma pessoa querida para elas vai apodrecer, vai se desfazer, vai feder, vai ficar nojento. Então esse é um ponto bastante ressaltado pela Caitlin na leitura, porque, enfim, apodrecer faz parte da morte, certo? O seu corpo não pode ficar simplesmente existindo ali enquanto você não está mais nele, digamos assim. Então, ao longo do livro, ela vai falar de maneira bem explícita o que aconteceu com alguns corpos. Então, a pessoa morreu atropelada por um trem. Ah, o corpo dela ficou assim, assim, assado. A pessoa estava passando por um tratamento X no hospital. O corpo dela ficou azul depois que ela morreu. Ou a pessoa morreu de overdose. Ah, ela fica. Sabe? Essas coisas ela vai comentando. E ela deixa totalmente explícito aqui que, apesar de ser nojento, é só uma questão de você ter que aceitar que isso vai acontecer com o seu corpo quando você morrer, ou que isso vai acontecer com o corpo de todo mundo quando morrer. Ninguém aqui é diferente. O corpo de todo mundo vai se decompor. É algo completamente natural. Ela fala isso aqui. A decomposição era só mais uma realidade da morte. Um lembrete visual e aromático necessário de que nossos corpos são falíveis, meros apitos no radar do amplo universo. E bom, nessa linha de pensamento ainda, a Caitlin ela aborda como a indústria ela quer que você não envelheça. Ou pelo menos ela quer que você aparente não envelhecer. Porque a princípio envelhecer é um pecado. Envelhecer te deixa mais perto da morte, e a morte é uma coisa ruim. Então você constantemente está em contato com marcas de beleza, produtos de beleza para deixar sua pele jovem, para deixar sua pele bonita. Então você constantemente recebe reforços de que a morte é uma negação, é uma coisa ruim, você tem que aparentar jovem, porque ser jovem é o ideal. O que é completamente diferente de ser saudável, gente, certo? Eu não estou criticando pessoas que fazem tratamento estético, essas coisas, não, você tem todo o direito de fazer, só que você tem que entender que em algum momento o seu corpo vai apodrecer e ele vai ficar feio, ele vai ficar fedorento, ele vai se desfazer e ele vai ser comido por vermes em algum momento. Ou cremado, né, se você escolher a opção de ser cremado. E bom, e tudo isso faz parte do processo de entender que morrer faz parte da vida. Nós não temos uma relação saudável com a morte porque nós negamos ela, nós não aceitamos, nós enxergamos ela como uma coisa ruim. Nós queremos esquecer que somos mortais, de certa forma. Nós queremos esquecer que nós somos frágeis, que os nossos corpos são frágeis,
que a qualquer momento você pode simplesmente morrer. E na real, entender isso ajuda você a viver melhor, porque no momento que você nasce, a única certeza que você vai ter na sua vida é que você vai morrer um dia. A Caitlin fala isso no livro, ela diz: a mulher, ao dar à luz a uma nova vida, ela também dá à luz a uma morte, porque quando você nasce, a única certeza que você tem é que você vai morrer um dia. Eu vou ler esse pequeno trecho aqui pra vocês, que eu realmente gosto muito dessa parte. Os cadáveres mantêm os vivos presos à realidade. Eu tinha vivido toda a minha existência até começar a trabalhar na West Wing relativamente distante dos mortos. Agora eu tinha acesso a montes deles, empilhados no freezer do crematório. Eles me obrigavam a encarar minha própria morte e a morte de meus entes queridos. Por mais que a tecnologia possa ter se tornado nossa mestra, precisamos apenas de um cadáver humano para puxar a âncora do barco e nos levar de volta para o conhecimento firme de que somos animais glorificados, que comem, cagam e estão fadados a morrer. Não somos nada mais do que futuros cadáveres. Essa frase pra mim é sensacional porque é completamente verdade. Você, eu, todo mundo que existe nessa face da Terra, os 7 bilhões e meio de seres humanos que existem na face da Terra são futuros cadáveres. Eu parei pra pensar nisso e a minha cabeça fez tipo... Mas eu não fiquei triste com isso. Na real, eu acho que a morte acaba dando um sentido pra vida, o que me fez me lembrar também de uma citação que eu li em Percy Jackson há muito tempo atrás. Sim, Percy Jackson, aquele livro de mitologia grega pra crianças. Tem uma cena de batalha entre o Percy e o deus da guerra, Ares, e o Ares fala pro Percy: a vida só é preciosa porque ela termina. E cara, aquilo lá me marcou de um jeito quando eu era criança. Quando a gente é criança, parece que a gente tá tão distante da morte, a gente nem pensa tanto sobre isso. Mas eu acho que quando você vai envelhecendo, você pensa: eu tô com 40 anos, né? Tem que cuidar do coração, tem que cuidar dos ossos, tem que pegar uma luz solar, né? Tem que tomar muita água, etc. Então, quando você é criança, você não pensa muito nisso. Mas quando eu li essa frase e eu tinha os meus 12, 13 anos, a minha cabeça explodiu, porque é verdade. Na série O Ceifador também é muito discutido essa questão. Eu já fiz vídeos sobre esse livro aqui no canal, vou deixar aqui em cima caso você não tenha assistido. Nesse mundo ninguém mais morre. Então vira e mexe surgem questões de qual o propósito da vida daquelas pessoas que não morrem mais. Elas simplesmente existem, elas não vão morrer, elas não vão querer correr atrás dos sonhos delas, porque elas vão ter todo o tempo do mundo pra fazer isso. Então por que ir atrás do que você quer se você vive pra sempre e você pode fazer isso a qualquer momento? Quando você morre, você tem que pensar: eu tenho um tempo X pra fazer isso. Eu tenho que viajar pelo mundo antes de eu morrer, porque depois que eu morrer, não vai dar mais. E a autora tem um quote muito interessante sobre essa questão de os cientistas hoje em dia estarem buscando a imortalidade do ser humano. E que cada vez mais a medicina evolui para que a gente fique vivendo mais tempo. Até que, de fato, em algum momento, nós atinjamos a mortalidade. A autora então fala isso. A morte pode parecer destruir o sentido das nossas vidas, mas na verdade ela é a fonte da nossa criatividade. Como disse Kafka, o sentido da vida é que ela termina. A morte é o motor que nos mantém em movimento, que nos dá motivação para realizar, aprender, amar e criar. Os filósofos proclamam isso há milhares de anos com a mesma veemência com que insistimos em ignorar o aviso geração após geração. Isaac estava fazendo doutorado, explorando os limites da ciência e fazendo música por causa da inspiração que a morte oferecia. Se ele vivesse para sempre, era provável que acabasse se tornando chato, desanimado e desmotivado, privado da riqueza da vida pela rotina maçante. As grandes conquistas da humanidade nasceram dos prazos impostos pela morte. Ele não parecia perceber que o fogo ardendo debaixo da bunda dele era a mortalidade, exatamente o que ele estava tentando derrotar. Isaac foi um namorado que a autora teve em um certo momento e ele estuda alguma coisa de biologia ou de computação, agora eu não lembro. Então ela fala exatamente isso. Tudo na nossa vida é movido pela morte, o que é completamente paradoxal, mas é muito legal. Vira e mexe aqui no Booktube eu assisto alguns vídeos sobre a discussão de quantidade versus qualidade, ou seja, ler tantos livros assim realmente quer dizer que você tá lendo eles com qualidade? E isso cai na questão de eu tenho que ler tantos livros quanto possível porque eu vou morrer um dia. Se você parar pra pensar na quantidade de livros que são publicados todos os meses, 800 livros em uma vida só é muito pouco. E considerando que você leia livros novos, que você não releia os seus livros favoritos em algum momento. Então, é muito pouco comparado à história da humanidade. Nós somos muito pequenos comparados ao tempo e ao espaço em que a gente vive. E isso tá ficando extremamente filosófico. A mortalidade faz com que a ciência busque a imortalidade de algum modo.
E depois? Se o ser humano derrota a barreira da imortalidade, o que vai acontecer? Eu não vou estar aqui pra saber, evidentemente, eu acho que essa é uma tecnologia que talvez surja só daqui a alguns anos, se tiver planeta Terra pra essa tecnologia surgir, não é mesmo? Mas eu realmente me questiono, cara, se eu fosse imortal ia ser horrível. Todo mundo que eu conheço ia morrer, mesmo que eu conhecesse pessoas novas, elas iam morrer também, eu ia ficar sozinha. Ser imortal é solidão. Na real, eu tô falando isso baseado na minha experiência como mortal, não é mesmo? Eu acho que eu tô divagando demais agora. Vamos pro próximo tópico. A autora também faz questão de abordar que nós temos uma tendência a ficar em uma caixa meio fechada quando se trata da morte. No sentido de, nós não falamos sobre a morte, então nós não enxergamos a morte sobre o ponto de vista de outras culturas, o que limita e muito a nossa visão sobre rituais funerários e a relação do ser humano com a morte. Porque na nossa sociedade, nós negamos ela, nós queremos que ela se esconda, nós queremos esquecer que ela acontece. Mas, por exemplo, tem uma tribo na floresta amazônica, os chamados Wari, e eles praticam um ritual de canibalismo quando um ente querido morre, porque eles não gostam da ideia de o corpo apodrecendo embaixo da terra. Para eles, isso é um desrespeito com a pessoa que morreu. Enquanto isso, existe um outro método que está se tornando muito popular ultimamente, que seria... Eu não lembro do nome dele agora, mas ele é basicamente você permitir que o seu corpo vire adubo para a natureza, para a planta. Então você vai morrer e junto ao seu cadáver uma semente de árvore vai ser plantada e você vai alimentar aquela árvore. O seu corpo vai alimentar aquela árvore. E lendo sobre isso, eu realmente fiquei muito tentada a escolher esse método pra mim. Eu acho que, de certa forma, é uma maneira de você retribuir o que a natureza lhe deu. A autora também comenta como a indústria funerária ela é extremamente lucrativa, porque, afinal, se tem uma coisa que o ser humano faz é morrer. Além de fazer merda, o ser humano morre aos montes. Então, ela comenta bastante sobre a história da indústria funerária, como que acontecia nas guerras dos Estados Unidos ou como no Japão as pessoas estão importando profissionais da morte, como no Egito Antigo as técnicas para lidar com os mortos são usadas até hoje, só que agora elas são muito mais sofisticadas, né, que seria a mumificação, o embalsamento do corpo. Então a autora ela faz um apanhado histórico muito, muito interessante e que, se você parar pra pensar, é uma indústria extremamente antiga. Ela comenta também como o avanço da medicina influencia no status dos corpos. Então, por exemplo, no século XVIII, no século XIX, era muito comum que as pessoas morressem nas suas casas e que daí o corpo ia direto pro crematório, pra funerária. E hoje é extremamente comum a funerária ou o crematório ir buscar o corpo no hospital. À medida que a sociedade foi se modificando, a indústria da morte foi acompanhando. A autora, então, ela quer transmitir a mensagem de que a morte deve ser conhecida porque o conhecimento derruba a ignorância. E nós só temos medo da morte porque nós não falamos sobre ela, nós não temos conhecimento sobre ela. E é óbvio que depois de tudo isso eu refleti bastante sobre a minha própria morte, a morte das pessoas que eu amo e que tudo que eu fiz algum dia vai deixar de existir. É aquela coisa meio Blade Runner, sabe? Quando o replicante tá conversando com Harrison Ford, ele fala que todos esses momentos serão perdidos no tempo como lágrimas na chuva. E é verdade, se vocês pararem pra pensar. A nossa vida é muito efêmera. E a partir disso eu percebi que seria muito mais fácil pra mim aceitar a minha própria morte do que a morte das pessoas que eu amo. Eu vou estar viva, entende? Então eu vou estar sofrendo pela morte delas. E eu acho que isso é uma coisa que eu preciso trabalhar, isso é uma coisa que eu preciso pensar, e esse livro me fez notar isso. Eu acho que se eu morresse amanhã ou hoje, depois de eu terminar de gravar esse vídeo, o meu único arrependimento seria não ter conhecido outros lugares, não ter conhecido outras pessoas, porque eu acho que uma das poucas coisas na vida que vale a pena é viajar pra conhecer outras culturas, outros lugares, sabe? Sair da sua caixa. Se você tem condições, é claro, eu espero que você tenha. Se você não tem, um dia eu espero que você tenha. Pra você conhecer outras culturas, outros lugares, pra você entender que o mundo é muito maior do que a sua cidade ou o seu estado, ou mesmo seu círculo de amigos. No fim, tudo isso se resume a entender que a morte ela é definitiva, ela vai vir pra todos, por enquanto, né? Quer você queira ou não. Que quanto mais cedo nós aceitarmos que nós somos seres mortais, efêmeros, e extremamente pequenos em um universo tão vasto e gigante e inexplorado como o que a gente vive, a gente consegue viver melhor, a gente consegue lidar com os nossos sentimentos melhor também. E que é isso aí, gente, a morte faz parte da vida. Confissões do Crematório foi, com certeza, uma das melhores leituras que eu já fiz em 2018, quiçá da vida.
Eu falei sobre esse livro no meu vídeo de melhores leituras de 2018, caso você não tenha visto, vai estar aparecendo o card aqui em cima. Então, se você assistiu o vídeo até o final, comente se você já leu Confissões do Crematório, como você lida com a morte, se você tem algum arrependimento que você quer lidar com ele antes de morrer, pode deixar aqui embaixo o seu comentário. Então foi isso, muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero você em um próximo vídeo. Tchau, tchau.